A paz do Senhor, jovens. A paz do Senhor! A paz do Senhor, jovens que estão em casa. Hoje nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Deixa eu me apresentar, meu nome é Gabriel, líder dos jovens e adolescentes da Igreja Semeador, da filial aqui do Eldorado. E hoje nós vamos estar falando sobre o que Jesus falou no monte e como ele ensinou aquele povo e vai nos ensinar hoje. Amém? Amém! Jovens, abrir a Bíblia em Mateus 5, capítulo 5, versículo 3, para poder entender o que Jesus nos ensinou naquele grande dia, que foi no monte, que passou para os seus discípulos e para aqueles que os escutavam. Amém? Amém! Amém, glória a Deus. Então, o versículo 3 começa assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Versículo 4, vocês leem, por favor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus a tratará como seus filhos. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Versículo 11, felizes são vocês quando os insultam e perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Oh, glória, aleluia. Então vamos começar a nossa lição na revista, lição de número 1, que fala sobre as preciosas palavras do monte e como o mestre nos ensinou. Amém? Amém. O contexto do Sermão do Monte. O norte território de Israel foi o palco principal do ministério terreno de Cristo. Ali, próximo à margem do Mar da Galileia, também chamado Mar de Quinerete, nos tempos do Antigo Testamento, está situado o lugar onde foi realizado o sermão, que entrou para a história cristã como o Monte das Bem-aventuranças. Então, foi onde Jesus ensinou como devemos viver, como devemos para poder entrar no reino dos céus. E no 1.1 do nosso livro, o propósito do sermão. O propósito inicial do Sermão do Monte foi preparar os discípulos de Jesus para o ministério, que exerceriam um ano mais tarde. Então, o Sermão do Monte hoje está nos ensinando, preparando cada um de nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, o ministério que Deus tem conosco. Amém? Amém. Aquela foi a oportunidade para que o mestre começasse a dizer aos seus seguidores mais próximos o que esperava deles e o que eles deveriam esperar desta nova fase das suas vidas. Em discurso do mestre, apresenta a ética do reino de Deus, de forma absoluta e inegociável. Então o mestre apresenta a ética do reino de Deus, que é uma forma absoluta e inegociável. Não podemos transpassar o que ele nos ensinou e o que nos está ensinando. Não é inegociável o que o mestre ensinou no Sermão do Monte. Então, continuando, as declarações do Sermão do Monte certamente são lembradas por seus valores sólidos e por seus inesgotáveis ensinos. Ele foi e continua sendo a principal doutrina dos seguidores de Cristo, que primeiramente alcançou aos seus discípulos direto e agora a cada um de nós. Então, para vocês, o que é ética? O que significa ética? O que é ética? Os irmãos que estão nos assistindo, o que é ética para vocês? Do seu ponto de vista, no conhecimento que vocês têm. Alguns de vocês podem me falar, Jorge? Para vocês, o que é ética? A ética, a palavra tem origem no grego, ethos, e significa costume, disposição, hábito, uso e conduta. Ela pode ser definida como um conjunto de valores e de princípios que orientam as ações no âmbito individual e coletivo. Em outras palavras, a ética trata da conduta humana, se é correta ou incorreta, e ensina como se deve agir. Amém? A apresentação de um padrão ético.
O sermão ministrado pelo mestre contém valores que norteiam o comportamento cristão, ou seja, ele aponta a forma como devemos viver individual ou coletivamente. Norteio quer dizer conduzir, direcionar. Amém? Ao contrário dos valores mudantes que são mutáveis e relativistas, a ética divina não muda de acordo com novas tendências. Então quer dizer que o que Jesus ensinou no Sermão do Monte pode passar gerações e gerações que não mudam o que ele ensinou. Como está nos dizendo na revista no começo, é inegociável e de forma absoluta e inegociável. Então não muda o que Jesus nos ensinou. Vai passar gerações, vai vir futuros à frente, e o que Jesus nos ensinou tem que manter naquilo que ele nos proporcionou, nos direcionando e nos mostrando como servir a ele para podermos reinar no reino de Deus. Na verdade, os padrões estabelecidos por Deus são firmes e constantes e estão baseados em Cristo. Ele contém a exata expressão do propósito de Deus para o seu povo. Em 1 Pedro, um dos jovens pode abrir 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 a 16, para ler em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. E lê, por favor, quem achar. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Em Mateus 5, 48. Mateus 5. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Capítulo 5, 48. Amém. Então está nos mostrando que nós não devemos, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer sem que possamos levar para outras pessoas para nos auto-engrandecer. Porque o único que tem honra e a glória é o Senhor Jesus Cristo, é Deus. Então precisamos fazer aquilo pelas outras pessoas, pelo bem e pelo amor que Cristo quer que nós ajudamos os outros. Porque os dois maiores mandamentos de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu irmão como a ti mesmo. Então nós devemos ser pessoas que amam o seu próximo, que façam as coisas pelo próximo sem se auto-engrandecer. Na interatividade, no número 1, como podemos definir o sermão que Jesus proferiu aos seus discípulos no monte? O sermão das bem-aventuranças. Amém. Alguém tem mais algo a acrescentar? O sermão, ele revelou as bases que constituem o modelo divino do reino de Deus. Então, ele nos ensina e revela a base que constitui o modelo do reino de Deus, como que nós devemos viver no reino de Deus. É uma base, então toda base é uma estrutura. Então Jesus nos ensina a se estruturar, a criar uma base na palavra dele, para podermos viver conforme a ordenança de Jesus Cristo. Número 2. Que relevância o Sermão do Monte possui para aqueles que têm a Cristo como referência de vida? O crente em Jesus Cristo busca manter uma íntima comunhão com Deus. Para isso, tem que viver e se relacionar com Ele e com os outros dentro dos seus parâmetros. Oh, glória, aleluia, Senhor. Amém. Alguém tem mais algo para acrescentar? Ele aponta para a forma como devemos viver individual ou coletivamente. Amém. E deve comportar. Cristo apresenta para os seus seguidores maneiras como que eles devem se comportar diante de diversas situações cotidianas. Aqueles que buscam agradar o Senhor e seguem seus princípios e as suas regras. Tudo que vocês falaram, estamos aqui baseado no livro, no que nós estamos ensinando e na palavra de Deus. Amém? 3. A ética do reino de Deus nos leva à santidade. 1 Pedro 13, no capítulo 1, do versículo 13 ao 16, como a jovem Sofia leu. A Andréia vai ler de novo. Vamos falar, a ética do reino de Deus nos leva à santidade? Explica essa afirmativa. Porque Deus é santo. Algo tem mais algo para acrescentar? E por que
quando Deus fala que Ele é santo dos santos? O que quer dizer quando falam que Deus é santo dos santos? Vocês me explicam? Porque se Deus é santo e Ele quer que nós vivemos como santo, então Ele é santo dos santos. Porque cada um que segue a palavra dEle, que cumpre o que Ele está ensinando, se tornamos santos perante a Deus. Amém? No 2, Jesus veio cumprir os mandamentos. Tal como fez Moisés, o mestre apresentou diretrizes de conduta desafiadoras ao povo. Entretanto, as orientações de Cristo estavam baseadas no amor. Em Mateus 22, capítulo 22, versículo 34 ao 40, ele vai falar, vocês podem abrir e ler. 22. Mateus 22, versículo 34 ao 40. Mateus 23, a partir do 34 até o 40. 22, a partir do 34 até o 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, qual é o primeiro e maior mandamento de Jesus? Todos repetindo, por favor. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e todo o seu entendimento. E o segundo? Semelhante a este, Ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. Apesar de não desmerecer a lei, ele criticou duramente alguns judeus que guardavam rigorosamente a ponto de esfriarem seu amor pelo Senhor e pelo próximo. A ética que vigorava naquele tempo estava baseada na lei de Moisés, mas ao contrário do que muitos pensam, Cristo não veio para desqualificar o Antigo Testamento. O ministério terreno do Messias confirmou a lei mosaica e as palavras ditas pelos profetas. Em Jesus 2.1 confirmou a lei e os profetas. Durante o Sermão do Monte, Jesus disse algo muito interessante: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Em Mateus 5,17 fala. E o que teria levado o mestre a dizer isso? Hein? Posso ler? Pode. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim os abrogar, mas cumprir. Então, e o que teria levado o mestre a dizer isso? Hein, Duda? Sofia? Porque as pessoas achavam que ele veio para destruir o Antigo Testamento e para fazer novas leis e desprezar as leis que Deus tinha dado para Moisés? Isso, porque quando Jesus foi anunciado no Antigo Testamento, como seria vindo um rei que ajudaria o povo de Israel, os judeus achavam que ele seria uma pessoa de guerra, como Davi foi, uma pessoa que viria para predominar naquele povo, para tomar tudo que Israel merecia ter novamente. Mas só que Jesus veio ao contrário, ele veio ensinar que através da humildade, da caridade, da ajuda, de ser uma pessoa boa, de amar, como ele falou aqui em Mateus 22, 34 a 40, que amando o próximo, ajudando os próximos, a dar a face para a pessoa bater no seu rosto, você dá a outra face para ele bater. Então quer nos ensinar o quê? Que nós devemos amar o nosso próximo, amar aqueles que nos odeiam, aqueles que não gostam da gente. Aleluia. Então Jesus veio para isso. E os judeus achavam que ele viria para destruir a lei, porque achavam que ele seria o rei novamente de Israel. Só que não, ele veio para mostrar o que o pai dele tinha para ele, que era o próprio Deus.
Portanto, Jesus não veio por fim a tais princípios. O Mestre apenas apresentou os mesmos valores sob uma nova ótica, que é sobre uma nova visão, condenando as práticas religiosas vazias de amor e absurda hipocrisia que havia no coração de muitos judeus. Além disso, Cristo garantiu consolo e vitórias aos chorosos, humildes, famintos, sedentos por justiça, misericordiosos, puros e pacificadores e perseguidos. Então, Cristo garantiu o quê? Consolo e vitórias aos chorosos. Então, nos mostra que quando estamos tristes, quando estamos chorando aos pés do Senhor, Ele garantiu vitória. Amém. E sedentos por justiça. Então, sedentos por justiça é que quer fazer sempre as coisas certas, coisas que agradam ao Senhor. E misericordiosos, puros, pacificadores e perseguidos. Então, Jesus já nos mostra que nós vamos ser perseguidos, que nós viemos também para pacificar onde está aquela turbulência, onde estão em discussão, nós devemos chegar ali, falar de Jesus, apaziguar aonde está a confusão. Então, Jesus nos chamou para isso, chamou para podermos ser apaziguadores, sermos humildes, sermos servos de Cristo. Jesus veio para confirmar a lei e os profetas, mas não exatamente como os judeus desejavam que fosse, ao dizer que não pretendia destruir os escritos do Antigo Testamento. Jesus demonstrou que veio para cumprir seus mandamentos e executar suas promessas. À luz de Cristo, todo o Antigo Testamento brilha sobre uma nova ótica, sobre uma nova visão. Jesus realçou o Antigo Testamento, em 2.2 da revista. O Senhor Jesus buscava fazer com que Israel vencesse a superficialidade espiritual em que se encontrava. Então, ele queria que o povo de Israel vencesse a superficialidade, vencesse algo que só demonstrava aparentemente, mas não praticava. Eram os que falavam, falavam bastante, mas por dentro mesmo estava não se cumpria. Eles não praticavam aquilo que eles pregavam. Não mais se praticava entre os judeus um culto motivado pelo desejo de adorar sinceramente a Deus. Então, naquela época, os judeus já não praticavam um culto de adoração ao Senhor, de adoração a Deus. Eles criaram um hábito, criaram uma rotina que era servir a Deus. E eu pergunto a vocês que estão aí, aos jovens, hoje nas igrejas, muitas pessoas já começam a vir na igreja só por rotina, por hábito, ou vêm para adorar a Deus? O que você acha, André? Eu acho que vem para adorar a Deus. Mas tem muito. Mas também tem. Acho que pessoas que vêm ou o fim de ser uma. E vocês hoje, vocês estão vindo porque querem adorar a Deus ou querem ser curados e ser igual aos judeus naquela época? Amém. O judaísmo havia se tornado uma liturgia baseada em tradições e repetições. Então, tudo que vira repetições e tradições vira hábito, vira rotina. E isso nós não queremos para a nossa vida, logo quando é para servir ao Senhor Jesus Cristo. A espiritualidade judaica nos tempos de Jesus, quando havia, era frágil. A vida de muitos judeus era marcada por legalismo. Por esse motivo, Cristo ensinou no Sermão do Monte que o legalismo não é uma opção aos verdadeiros adoradores, aos íntimos de Deus. Um legalista jamais chamaria o grande de eu sou de Pai Nosso. Eu sou de Pai Nosso, que em Mateus 6,9 vai mostrar como quando Jesus ensina os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Então, ele fala que o legalista é pessoas que aceitam a legalidade. E ele jamais chamaria o grande de eu sou o Pai Nosso, porque ninguém admitiria que eu sou o Pai Nosso, é a oração do Pai Nosso, porque naquela época os fariseus eles gostavam de orar chamando a atenção, e Jesus nos ensina que na oração devemos entrar para o nosso quarto e orar em silêncio, ter intimidade com o Senhor. Não precisa ninguém estar escutando e ninguém vendo o que nós estamos fazendo para Jesus Cristo. Amém? Amém. Na interatividade, que relação havia entre a lei mosaica e a ética que vigorava nos tempos de Jesus, hein? A lei mosaica é a lei escrita por Deus, dada a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Amém. Os princípios que orientavam os hábitos e os costumes do povo, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, estavam baseados na lei mosaica. Então foi o que Deus nos escreveu, estava se baseando tanto na lei mosaica como no tempo de Jesus Cristo. No 2. Ao resumir 10 mandamentos em apenas 2, Jesus invalidou a lei mosaica? Andréia?
porque eu peguei, eu fiz não no Google. Duda? Sofia? Não, ele não invalidou a lei mosaica. Amém. Certamente não. Jesus apenas deu ao povo novas diretrizes que estavam baseadas no amor. Estavam baseadas no amor de Jesus. Amém? O cristianismo apresenta ao homem a possibilidade de um envolvimento pessoal com o divino. Essa proximidade pessoal com Deus leva o ser humano a assumir responsabilidades pessoais e intransferíveis, a busca pelo padrão ético. Portanto, é fruto do comprometimento do homem com Deus. Os assuntos abordados por Jesus no Sermão do Monte foram muitos, e todos haviam um posicionamento ético, firme e inegociável: ser sal da terra e luz do mundo. Então, ser sal da terra o sal faz o que? Dá gosto. Então, nós precisamos dar um gosto, ser o sal da terra. Precisamos dar um gosto às pessoas sobre a palavra de Deus. E a luz do mundo, precisamos ser Glória a Deus! a luz do mundo, precisamos ser luz no mundo, luz na escuridão. E hoje, o que o mundo vive? E o que nós somos? A luz do mundo. Aleluia. Oh, glória. Obedecer à lei, reconhecer que a ira é tão nociva quanto o homicídio, compreender o princípio radical da exclusividade de matrimonial, desconsiderar o divórcio como a solução às crises matrimoniais, senão em caso de adultério, manter a integridade no falar, a tolerância com os agressores e o amor pelos inimigos, ajudar os pobres, orar, jejuar e aprender. Então precisamos fazer tudo que Jesus fez: amor o próximo, amar os inimigos. E Jesus foi perseguido ou não foi? Então, Agora, pessoal, o cameraman quer fazer uma pergunta. Ele quer saber se vocês concordam que Jesus, ele foi um exemplo para nós. Sim! E vocês devem seguir os passos de Jesus? Sim! É fácil? Não! Mas você tem que fazer com esforço, correto? Sim! E com amor. Parabéns, Duda. os valores espirituais eternos, confiar na providência divina, permanecer alerta em relação à hipocrisia, ser persistente e prudente. A ética do reino de Deus é resultado exclusivo da graça, pois não há meio de satisfazer a exigência divina senão por meio dela. O resultado da graça de Deus. O teólogo medieval Anselmo de Cantuário, na obra Porque Deus se fez homem, refletindo sobre a doutrina da expiação, apresentou a teoria da satisfação da expiação. Anselmo pregava que Cristo providenciou uma satisfação proporcional à dívida humana. Por essa satisfação encontrada no sangue de Jesus, e somente por ela, o homem pode achegar-se a Deus. Em Hebreus 4, 14 ao 16, vai falar. Sofia, por favor. Hebreus o quê? 14, 16. 4, 14 e 16. 4, 14. 4, Depois eu 14 antes. ao 16. Tá gravando? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a palavra já está nos dizendo que nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que ele veio e sofreu tudo que nós estamos sofrendo e até pior: perseguição, foi torturado, foi maltratado. Então, nós podemos confiar nesse Deus que nós servimos, porque ele veio e sofreu por nós. Agora temos condições de sustentar uma vida correta, condizente com a ética do reino de Deus. Assim podemos concluir: a ética do reino é resultado exclusivo da graça de Deus em Cristo Jesus.
Na interatividade, o cristão deve tentar melhorar o mundo em que vive? Comenta esta afirmativa. Sim, Por quê? porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém. Duda? O cristão deve tentar melhorar o mundo em que vive? Sim, Por quê? Porque nós somos a diferença entre as pessoas que estão desviadas. Podemos converter elas para o caminho de Deus e eles fazerem a mesma coisa. Então somos um exemplo para as pessoas. Oh, glória, aleluia, Senhor. Então, o cristão deve exalar o bom perfume de Jesus ao mundo, dando exemplos de integridade e de amor. Em nome de Jesus, tudo que vocês falaram está baseado na palavra. A conclusão. O clamor de Jesus ao iniciar seu ministério foi: arrepende-se, pois o reino de Deus está próximo. Em Mateus 4,17 está falando. Todos iam a ele para ouvir a respeito do reino de Cristo. No entanto, não apenas pregava sobre isso, mas falava como que eles deveriam viver neste reino. O Sermão do Monte contém a essência do ensinamento moral e ético de Jesus. Esse sermão é um desafio à mudança. Então, Jesus hoje está falando comigo e com vocês e com os jovens. Está nos desafiando a mudar, a ser uma pessoa melhor, uma pessoa que Ele está nos ensinando como ser no Sermão do Monte. E assim nós conquistaremos o reino de Deus. Amém? amém. Hoje nós estamos aqui à beira do Mar da Galileia, aos pés do Monte da Bem-aventurança, onde possivelmente Jesus Cristo pregou sobre o Sermão do Monte. E hoje nós gostaríamos, como nós estamos aqui, gostaríamos de orar pela vida de vocês. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Deus, por estarmos aqui, Senhor, te adorando e exaltando o teu santo nome, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida, Senhor, que está aqui presente, meu Pai, e a vida que está nos assistindo, Deus. O Senhor venha, Senhor, tocar no coração de cada um, Deus, que essas palavras, Senhor, que essa ministrada aula, Senhor, venha entrar no coração dessas pessoas, meu Pai, desses jovens e adolescentes, Senhor. Abençoa a vida deles, abençoa os familiares deles, meu Pai, que eles venham sentir a Tua presença como nós estamos sentindo, Deus, a Tua glória, meu Pai. Abençoa, Deus, e guarda, Senhor. Assim eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Gente, olha que mar incrível! Quantos de vocês aí sentem vontade de ser batizado nessas águas? Ê! Quem não diz que eu gostaria de subir esse monte também? Até semana que vem! Com Próxima TBT!